escola fica mais ou menos aqui, cercada pelo rio Pavuna, São João de Meriti, o rio Acari e o rio dos Cachorros. Do Rio. Primeiro que o lado de Jardim América está entregue a Rio Águas, ou seja, tem um convênio da SEDAI com a Rio Águas, com a municipalização do serviço de água e esgoto. A gente provocou uma reunião na Rio Águas mês de setembro, né? Mês de setembro provocamos uma reunião dentro da Rio, uma reunião desse Comitê Oeste dentro da Rio Águas, e justamente para discutir essa questão do pra cá do Pavuna Meriti, ou seja, é a divisa do Rio de Janeiro com a cidade da Baixada. A Escola Técnica do Ensino Chefe em Jardim América é um bairro subúrbio da Central, da Zona Leopoldina, né, do Rio de Janeiro. A gente está cercado pelos bairros Vigário Geral, Parada de Lucas, faz divisa com o município de Caxias também, né? Atualmente a escola tem em torno de 1.450 alunos e 240 funcionários. A escola hoje forma aluno na modalidade integrada, ensino médio integrado, em análises clínicas, administração, turismo nas modalidades agenciamento, guia e eletrotécnica. E à noite a gente tem o curso subsequente, que é o pós-médio, em hotelaria, eletrotécnica e administração. Atualmente também o curso de informática foi aberto na escola. Para a gente é um grande ganho, definitivamente, ter um aluno próximo, que quando você vê que o aluno da comunidade ele entra, né, na escola, ele trata a escola de uma maneira diferente, que ele tem um carinho, ele tem um zelo, porque é uma escola que cresce junto com o bairro. O Jardim América é um bairro planejado, o primeiro bairro planejado do estado do Rio de Janeiro é Jardim América. Então essa comunidade vê junto com o crescimento do bairro, junto com o crescimento da escola, que é uma escola de destaque na região e é uma escola de destaque na FATEC também. E sempre vivi aqui, morando na mesma casa. E quando você conheceu o Rio dos Cachorros, ele já era assim? Não, era bem diferente, porque ele era até um pouco mais limpo. Essas partes desses ferros eles não tinham, e nem a calçada, era direto, era só esse caimento e o rio. E a margem era arborizada ou sempre teve essa rua? Era arborizada. Então você acha que melhorou ou piorou? Melhorou em questão de ter essa parte de segurança, mas o rio não melhorou não, piorou. Eu vejo o rio assim, como o Rio dos Cachorros que tem aqui no bairro. Eu consigo
perceber claramente que está tudo interligado, né? A gente tem a vivência do que a gente fala na teoria quando a gente fala de sustentabilidade, de meio ambiente. O rio, quando ele chega no bairro, ele já chega poluído, né? Então não adianta, quer dizer, é importante a gente fazer um trabalho no bairro, manter a civilização das pessoas. O bairro também contribui para a poluição desse rio, mas ele faz parte de um todo, né? A gente precisa envolver diversos setores para a melhoria ambiental desse rio. A gente tem que fazer o envolvimento da comunidade, mas a gente tem que ter um envolvimento maior com os órgãos públicos, fazer uma política de controle social das obras que são feitas nesses rios, e do trabalho que é feito ao longo de todo esse rio até ele chegar aqui, até ele ser desagado. Quando a gente faz esse trabalho que a gente está fazendo do Elo, de levar vocês até a comunidade em que o JK está inserido, a gente está representando um pouquinho do que é a importância dessa coletividade, da gente expandir o nosso horizonte, da gente expandir o nosso mundinho, né? Aquele espaço de conforto da gente, porque se a gente se limitar a ele, a gente realmente não consegue resolver os problemas, né? A gente precisa criar esse elo maior, criar esse espaço maior e trabalhar a importância da coletividade. Eu acho que deveria ter uma mobilização da população, que mora no entorno principalmente, de alguns públicos também, uma participação maior em relação a projetos, de fazer canalização, até tem alguns de canalização, mas são poucos que são colocados em prática. Eu acho que então é isso, acho que deveria ter um envolvimento maior da população e dos órgãos públicos. A bacia da Baía de Guanabara, a qual faz parte o rio, a bacia do rio Acari e a bacia do Pavuna Meriti. E na verdade o Pavuna Meriti era quando o rio Pavuna e o rio Acari se juntam nas imediações do bairro de Jardim América e caminham mais 6 km em direção à Baía de Guanabara. O Rio dos Cachorros, que corta o bairro de Jardim América, ele tem aproximadamente uma extensão de 4,5 de 4,5 km, começando no bairro de Vista Alegre, cortando o bairro de Vista Alegre, Irajá, ele cruza a Avenida Brasil, a rodovia Presidente Dutra, depois cruza todo em canal aberto, todo o bairro de Jardim América até chegar na sua foz no Rio Acari. E de fato a gente é uma região muito frágil em relação à drenagem, porque é uma região que possui cotas baixas e a bacia do Rio Acari, que drena para esse ponto, juntamente com a bacia do Pavuna Meriti, é uma bacia de grandes dimensões, de aproximadamente 200 km², e isso gera um volume, gera uma vazão em épocas de chuvas, vazões de grande magnitude que provocam sérios problemas nessa região. Eu tenho em relação aos vários problemas que temos na cidade, em relação à drenagem, a gente tem a certeza que a gente está aqui enfrentando um dos maiores problemas da cidade, que é um desafio para a gente que trabalha nessa área e que temos que avançar nas soluções possíveis para equacionar e mitigar e amenizar essas situações de enchentes nessa região. Tivemos recentemente um evento bastante grave, né, no final de 2013, onde nós tivemos essa região bem atingida, com inundação por mais de 10 horas, né, e chegando lâminas acima de 2 metros. Né. Então, o grande problema é que a gente tem lâminas de inundação muito altas e por um período grande de inundação. Não é aquela enchente que ocorre e que desce rapidamente. A gente fica por um longo tempo com essa região inundada, com as pessoas nessa situação, seja porque nós estamos numa região baixa, além de estarmos a praticamente 6 km ainda da Baía de Guanabara, que é o deságio final da região. Após essas chuvas, nós fizemos alguns investimentos,
Nós já vimos fazendo investimentos na calha do Rio Acari, a canalização do trecho 4 e 5, investimento da ordem de 90 milhões. E após essas chuvas nós fizemos um trabalho de desassoreamento da calha do trecho 1 do Rio Acari, que é da sua foz, no Pavuna Meriti, até a Dutra, no trecho 2, entre a Dutra e o Automóvel Clube, e do trecho 3, entre o Automóvel Clube e a Avenida Brasil, pegando ali a região da Fazenda Botafogo, Acari, Parque Colômbia e o trecho do Jardim América também. Já está concluído? Esse desassoreamento foi concluído, teve início após as chuvas e teve uma duração de 6 meses. Tá? Investimento da ordem de 40 milhões nesse desassoreamento. Numa região que tem uma ocupação antiga, uma ocupação muito aliançada, se torna um grande problema. Né? Porque historicamente isso não é algo nosso do Rio de Janeiro, nem do Brasil. As civilizações se afixaram próximo aos rios, seja pela facilidade de acesso, seja pela topografia, seja pelo fácil acesso ao recurso, né, que o mesmo rio que era utilizado para jogar os dejetos também servia de abastecimento. Então, ao longo, as civilizações, a cidade vai se aproximando do curso d'água. E aí, se você não tem um planejamento de manter os canais, de manter as faixas, de planejar de fato a cidade, essas soluções para se consertar a drenagem fica dolorosa e requer muitos recursos, porque passa pela desapropriação, né, por você arrumar áreas para fazer as intervenções necessárias. Então, a questão do planejamento urbano está intimamente ligada à drenagem. Isso não pode seguir separadamente. E outro assunto, infelizmente, que é um problema grave, é a questão dos resíduos sólidos, porque, em geral, os nossos cursos d'água, as nossas galerias e todos os dispositivos não estão preparados para receber esse lixo, essa quantidade de resíduos sólidos. Então, os embueiros são entupidos, as galerias funcionam mal. Né? Em vários casos, nós temos alguns alagamentos na cidade que nem sempre é por um sistema de drenagem deficiente. É porque aquele lixo chegou, entupiu e impossibilitou que essa água chegasse ao sistema. Aqui é onde nasce o Rio Pavuna. Ele vem desenvolvendo no limite do município do Rio, entre Nilópolis e o município do Rio, chegando no município de São João do Meriti. Então o Rio Pavuna é limite entre o São João do Meriti e a cidade do Rio de Janeiro. Nesse momento ele recebe o Rio Acari e forma o Pavuna Meriti, ainda em São João de Meriti, depois atingindo o município de Duque de Caxias até desaguar na Baía de Guanabara. Aqui nós temos a região de Jardim América, né, que tem o Rio dos Cachorros cortando todo o bairro de Jardim América, cruzando a rodovia Presidente Dutra, passando pelo terreno do antigo DNR, né, hoje DENIT, cruzando aqui a região, a Avenida Brasil, passando pela região de Irajá e chegando aqui no início da sua bacia, que era a região de Vista Alegre. O Sr. Silva, presidente da Associação de Moradores do DIC, nos acompanha nas visitas aos rios Acari, Pavuna Meriti e Cachorros. A comunidade monitora as obras que são realizadas no rio Acari, que são apenas da manutenção da calha. Contenção das margens e tratamento de esgotos são investimentos essenciais, mas parecem distantes ainda da realidade local.